Tá bacana. Eu só vou acrescentar uma coisa que eu acrescentei para os meninos, que eu acho que para você também, é, eu acho que surtiria um efeito, certo? O seu percentual, a sua organização, a sua divisão de estudo tá bacana, certo? Você vai fazer para outro cargo, é? Porque tem psicologia aqui. Eu acredito que foi alguma coisa do filtro do que concurso. Ele puxou como uma disciplina. Acredito que foi alguma coisa associada ao ECA, que ele pegou algumas provas de psicologia. Ah, entendi. Veja, o que é que eu vou acrescentar para você aqui, certo? Aumente mais o tempo. Você tá estudando quanto tempo, quantas horas por dia? No mínimo duas. Aumente mais o tempo de resolução de questões. Responda mais questões, certo? Dá para a gente aumentar mais. E coloque por semana, baixe no que concurso e responda pelo menos 3 ou 4 provas de língua portuguesa da banca. Entendeu? A prova inteira. A prova inteira. Beleza. Mas no mais está tranquilo. Três Mas a no- quatro. Isso. Só a prova, como um todo. Você baixa, se você puder imprimir, você imprime. Baixa a prova, vai responder. Você vai tirar seu percentual lá. A questão que você errou, identifica o conteúdo. Ah, errei uma questão de gramática. Revisa aquele conteúdo. Porque com o seu percentual aqui, você pegando um macete de resolução de provas, é bem provável que você consiga fechar a prova de língua portuguesa. Beleza. Beleza? Beleza. Obrigado. Pessoal, tudo bem com vocês? Larissa, boa noite. Vamos lá. Vamos finalizar a nossa revisãozinha. Hum, Hoje, infelizmente, eu não tive tempo de mandar as questões para vocês do artigo 5º, certo? Mas na próxima semana nós vamos também revisar a parte inicial de constitucional e já vamos entrar no estudo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acredito que no sábado eu mando para vocês já o material, a primeira parte do ECA, certo? Vamos lá? Bom, galera, nós estamos aí na revisão bate-bola, né? A revisão bate-bola. E aí, o que me diz dessa metodologia de revisão? Como é que tá aí? Né? Bacana, professor. Eu gosto, né? Eu gosto, porque assim, pessoal, vocês percebem que eu faço o material da minha aula. Eu tô parando de fazer, porque graças a Deus agora eu acho que meu TDAH, eu não sei se eu tenho autismo, não sei que peste é. Agora eu tô conseguindo ter uma sequência lógica, né? Eu consigo iniciar, meio e fim. Mas eu gosto da aula assim, aleatória, porque eu vou falando o que sai da minha cabeça, né? É um pouco mais desgastante, é um pouco mais desgastante. Mas é bom porque acaba você aprofundando mais e também revisando. Só serve essa revisão que se vocês já tiverem o material básico, né? Todo mundo está acompanhando aí com o material básico, né? Então, a gente vai lá. Ó, pessoal, vamos lá, nós revisamos, na aula de ontem, nós revisamos 2 assuntos de direito administrativo. A parte do regime jurídico único, revisamos aí todos os tópicos, todos os princípios, aqueles principais aí aplicados à administração pública. Entramos também na organização da administração pública, né? Inclusive, eu aprofundei com vocês. Vai cair na prova a questão que envolve o fim do regime jurídico único aplicado aí à administração pública. Lembram que eu expliquei para vocês? Inclusive, eu acho que um colega botou uma notícia aqui, não foi? Eu vi? Botou a notícia aqui. Ó, concurso municipal para a educação, nova lei cria 1.500 vagas via CLT. Isso é possível, professor? É possível, né? O regime jurídico único, pessoal, que previa que todos os agentes vinculados à administração pública direta, bem como a qualquer pessoa jurídica de direito público, eram regidos obrigatoriamente por estatuto, isso acabou, certo? O Supremo disse que cabe ao ente da federação escolher, optar
qual regime jurídico vai aplicar. O que não pode é a coexistência de dois regimes jurídicos dentro do mesmo cargo, dentro da mesma carreira. Então, se você tem hoje servidores estatutários, certo? Esses servidores, eles não poderão ser transformados em seletistas. Mas, professor, posso criar novos cargos e aplicar o regime seletista? Pode. O que não pode é você alterar o regime que hoje existe. Fechou? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa revisãozinha. Então, pessoal, o próximo assunto é poderes da administração pública, né? Os poderes aí da administração pública. Assunto relativamente tranquilo, só tem um tópico que é um pouquinho mais aprofundado, que é o exercício do poder de polícia. Quando a gente fala em poderes, estamos nos referindo a quê? Conjunto de prerrogativas que a administração pública possui para o exercício das funções públicas. Então, basicamente, o que ele vai perguntar é o conteúdo de cada um dos poderes. Vamos ler essa questãozinha aqui, ele diz o seguinte, ó. A respeito de noções gerais acerca de administração pública direta e indireta e de uso e abuso dos poderes administrativos, assinale a alternativa à opção correta, certo? Então a letra A diz o seguinte: atua com excesso de poder o agente público que ultrapassa os limites de sua competência administrativa, aplicando, por exemplo, pena de demissão quando sua competência se restringe à aplicação de suspensão. Fica caracterizada a usurpação de função pública quando o servidor continua a exercer as funções mesmo após o vencimento do prazo de contratação. A letra C diz assim, que as autarquias e fundações públicas são entidades integrantes da administração direta, criada por lei e dotadas de personalidade jurídica de direito público. A letra D vai dizer que as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito privado e são entidades sem fins lucrativos, criadas em virtude de autorização legislativa específica, tendo autonomia administrativa e patrimônio próprio. A Univesp é uma entidade de direito público, integrante da administração indireta, que se submete às normas de licitação e contratos administrativos em sua atividade meio e deve realizar concurso público para a contratação de seu pessoal, exceto os cargos nos casos de emprego de confiança. Qual gabarito a gente marca aí, pessoal? Ele fez uma mistura aí de assuntos. Questãozinha boa. E aí, qual o gabarito? Ó, o gabarito da nossa questão é a letra A de avião. Certo? Letra A. Vamos à revisãozinha básica. Tem dois conceitos que vocês precisam tomar cuidado. Na verdade, um conceito, que é o conceito de abuso de poder. Quando que ocorre, professor, o abuso de poder? Quando a administração, o agente público, atua fora dos limites legais. Então, ele pratica abuso de poder, que pode ser em duas modalidades. Quem é que lembra a modalidade? O abuso pode se manifestar como Excesso e desvio. excesso de poder e desvio de poder. Quando é o excesso, professor? Duas hipóteses. O agente público pratica um ato para o qual não tem competência, é o caso,
Se a autoridade pública ela só tem competência para aplicar a penalidade de suspensão e ela aplica a penalidade de demissão, ela está praticando abuso de poder. Ou o agente público pratica um ato para o qual não tem competência. Legal. Na verdade, eu expliquei. Ou pratica um ato excedendo de sua competência legal, certo? Se não tem competência ou excede de sua competência legal, pratica excesso de poder. O desvio de finalidade é clássico. Agente público pratica um ato ou pratica o ato visando um fim diverso do interesse público. O desvio de poder também pode aparecer como desvio de finalidade. São expressões sinônimas. Beleza? É o primeiro tópico aqui sobre os poderes aqui da administração. Agora nós vamos entrar no estudo dos poderes em si. Ele diz assim, ó, sobre o que são as características do poder disciplinar, certo? Avalie as afirmativas, se são certas ou erradas, e assinalar a sequência correspondente. 1. Apurar infrações e aplicar penalidades dos servidores públicos. As sanções impostas a particulares que não são sujeitos à disciplina interna da administração. O poder disciplinar não decorre de hierarquia ou da hierarquia. Qual é a sequência correta aí, professor? Qual é a sequência? E aí? Qual é o item correto? Ó, apurar e aplicar penalidades a servidores, verdadeiro. As sanções impostas a particulares que não estão sujeitos à disciplina interna, tá falso. E o poder disciplinar que não decorre da hierarquia. Decorre. A questão aqui é a letra A de avião. Vamos revisar, pessoal, rapidão, os três primeiros poderes, as três primeiras prerrogativas. O primeiro poder é o poder normativo regulamentar. Qual é a função do poder normativo ou regulamentar? O poder normativo regulamentar, ele tem como função dar execução às leis, regulamentar a aplicação das leis. Por isso que o poder normativo, ele é responsável por editar normas de caráter secundário. E esse poder normativo, pessoal, ele se manifesta por meio de atos normativos. O principal deles, decreto, mas nós temos regimentos, nós temos instruções normativas. São todos atos que decorrem desse poder, poder normativo. O segundo poder é o poder hierárquico. Olha a diferença. Enquanto o poder normativo, ele expede normas, o poder hierárquico, ele tem função de organizar, escalonar os órgãos e agentes públicos. Qual é o principal aspecto do poder hierárquico, professor? Ele é um poder estritamente interno, de aplicação interna à administração pública. E o terceiro poder é o poder disciplinar. Qual é a função básica desse poder? O poder disciplinar, pessoal, ele é um poder sancionador. Diferentemente do poder hierárquico, ó, lembrar, não, o poder hierárquico não produz punição. Não há aplicação de sanção no exercício do poder hierárquico. Beleza? Nós temos a imposição de sanção no poder disciplinar e no poder de polícia. Professor, como é que é o poder disciplinar? Imposição de sanção para agentes públicos
ou particulares que possuam vínculo direto com a administração pública. Vínculo de subordinação com a administração pública. Beleza? Então, eu tenho que diferenciar a aplicação do poder normativo, do poder hierárquico e do poder disciplinar. Beleza? Característica complementar do poder disciplinar, pessoal. O poder disciplinar, ele decorre da hierarquia. Então, só exerce o poder disciplinar quem se encontra em patamar de superioridade hierárquica. É esse a questão aqui. Então, questão de número 15, o gabarito é a letra A de avião. Revisamos aqui: poder disciplinar, poder normativo, poder hierárquico. Dúvida nesse ponto? Então vamos para a questão 16. Ó, o que é que diz aqui a questão 16? Augusto é chefe dos auditores fiscais da Cefaz, lotado em Goiânia. Certo dia, ao fiscalizar os relatórios dos auditores, verificou que um deles havia alterado propositalmente um relatório, sem comunicação prévia. Para tanto, Augusto instaurou o procedimento e o auditor foi submetido a 30 dias de suspensão. Beleza. O agente superior detém a prerrogativa para o exercício de tal competência em razão do qual poder, pessoal? Aplicar penalidade decorre do poder disciplinar. Beleza? Agora eu vou aprofundar com vocês. Pessoal, às vezes o examinador ele tenta induzir você a errar. Todo mundo compreendeu a diferença do poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar? Vamos agora nesse último. O exercício do poder disciplinar, ele pressupõe aplicação de sanção, aplicação de penalidade. Pessoal, o poder disciplinar, ele é um poder de exercício vinculado ou de exercício discricionário? Os dois, em parte discricionária e parte vinculada. Boa. O poder disciplinar, pessoal, ele é um poder híbrido. Cuidado, Isabela. O exercício do poder disciplinar é um exercício discricionário em um aspecto e vinculado em outro aspecto. Vamos entender? Qual é o aspecto vinculado do poder disciplinar? Dois. Dois. Instauração do procedimento para apurar a transgressão. Então, a autoridade pública ela tomou conhecimento de uma transgressão disciplinar ou de uma possível transgressão disciplinar aplicada pelo servidor, cometida pelo servidor. É obrigado a instaurar o procedimento. Beleza? Segundo, a aplicação da penalidade. Uma vez constatada a transgressão, a autoridade ela tem que punir o servidor. Beleza? Onde é que está o exercício discricionário? A apuração, condução da apuração do procedimento e gradação, ou seja, escolha da penalidade. Então, em regra, pessoal, o regime disciplinar, ele dá opções de penalidade para o agente público, para a autoridade competente. E dentro de uma discricionariedade regrada, ele escolhe
qual penalidade aplica para o caso concreto. Então, o poder disciplinar ele tem exercício vinculado e exercício facultativo. Compreendemos? Beleza? Fechou. Gabarito aqui da questão é a letra B de bola. Questão 17, professor. Questão 17. Vamos lá. Quanto ao poder de polícia conferido à administração pública, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. E aí, pessoal, qual é o gabarito? Questão alternativa correta. Letra E. O que é que diz a letra E? Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática ou abstenção de fato em razão do interesse público. Show de bola. É o nosso gabarito. É um conceito, né, que pode ter vários sentidos, pessoal. Na verdade, pode ter várias redações, mas o sentido é o mesmo. O que é o poder de polícia? É a faculdade que a administração dispõe para limitar, condicionar o exercício de direitos individuais em prol da coletividade. Então, o poder de polícia administrativo dá à administração pública esse conjunto de prerrogativas específicas. Professor, qual é o fundamento do poder de polícia? O que é que fundamenta, pessoal? Por exemplo, se eu perguntar qual é o princípio que fundamenta o poder de polícia? Hum? Colou as Legalidade. placas? Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Fechou? Então, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é o fundamento, é o pilar do exercício do poder de polícia. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de prova. Primeira coisa que eu preciso entender. O poder de polícia, ele tem características. Ele tem atributos aplicados a ele. E a somente ele. Quais são esses atributos, professor? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Quais são as características que o poder de polícia possui mesmo? Reforçando, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Traduzindo, por que que o poder de polícia ele é discricionário? Porque o exercício da fiscalização depende de oportunidade e conveniência da administração pública. Ponto. Por que que o poder de polícia ele possui autoexecutoriedade? Por quê? Porque os atos decorrentes do poder de polícia podem ser concretizados independentemente de consentimento do Poder Judiciário, ou independentemente de intervenção do Poder Judiciário. Autoexecutoriedade é isso, professor. Consumar por si próprio. O que é que eu preciso lembrar?
Essa autoexecutoriedade, ela se divide em duas partes. Quem consegue me dizer quais são essas partes? Executoriedade e exigibilidade. Oi? Exigibilidade e Executoriedade. executoriedade. A exigibilidade é a medida de coerção indireta, faculdade da administração de exigir o cumprimento do ato. Beleza? A executoriedade é uma medida de coerção Direto. direta, faculdade da administração de executar o ato, consumar o ato. O que é que eu preciso entender, professor? Todos os atos que decorrem do poder de polícia, eles possuem esse atributo aí. As duas partes, a exigibilidade e a executoriedade, exceto a multa administrativa. Porque a multa administrativa, ela não possui executoriedade. A administração pública, para consumar a multa, precisa eventualmente penhorar um ativo financeiro do particular. E isso só é possível com autorização judicial. Fechou? Então, não vou trocar coercibilidade por executoriedade. E o último elemento é a coercibilidade, que é também chamado de poder de império da administração. Faculdade da administração de concretizar o ato independente de vontade do particular ou independente de consentimento do particular. Olha a diferença. A autoexecutoriedade, ela se relaciona com a não autorização pelo Poder Judiciário, certo? A coercibilidade se relaciona com a não concordância do particular. Fechou? Então, cuidado. Não confundam esses dois conceitos aí. Tranquilo? Dúvidas aqui nessa primeira parte do poder de polícia? Vamos seguir. É o poder conferido à administração para restringir, frenar, condicionar e limitar o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares para preservar os interesses da coletividade. Encontra fundamento na supremacia do interesse público sobre o particular. Assim, condicionamento de direitos só será possível com base na supremacia do interesse público. Nós estamos falando aqui de qual poder? Poder de polícia. É justamente esse atributo. A questão 19 diz: o poder de polícia possui alguns atributos que são fundamentais para a sua aplicação de forma justa e eficiente. Esses atributos garantem que a administração pública possa atuar de forma adequada ao regular, fiscalizar e, quando necessário, intervir em atividades que impactem o interesse público. São atributos do poder de polícia: autoexecutoriedade, discricionariedade e coercibilidade. É o nosso gabarito. Fechou? Tranquilo aqui? A questão 20 diz:
Sobre o poder de polícia da administração, assinale a alternativa correta. Seu fundamento é o princípio da predominância do interesse privado sobre o público. Falso. É a atividade do Estado que limita o exercício dos direitos individuais em prol do interesse público. É o nosso gabarito. Letra B de bola. Beleza? Pessoal, qual é a última parte aplicada aí ao poder de polícia? O que é que a gente precisa tomar cuidado? O poder de polícia, para ser concretizado, ele tem etapas. A doutrina chama de ciclo de polícia. Preste atenção com esse termo, viu? São as fases pelas quais passa o poder de polícia. A primeira fase é a chamada ordem de polícia. O que é a ordem? Previsão legal do ato administrativo. Então, quando a administração pública ela pratica um ato decorrente do poder de polícia, esse ato tem que ter previsão em lei. Como que eu chamo o nome disso, professor? Ordem de polícia. O segundo elemento, a segunda fase, é o consentimento de polícia. Consentimento consiste em quê, professor? Autorização expedida pela administração pública para o particular. Então, quando a administração pública ela consente uma permissão, é essa segunda fase. Me dê um exemplo, professor. Ó, a CNH, que é a licença para dirigir, é o ato de consentimento, né? Nós temos a vistoria veicular, é o consentimento. Tudo isso são atos, são consentimentos do poder de polícia. Depois do consentimento, nós temos a fiscalização de polícia, que é igual, ó, ao controle, ao monitoramento exercido pela administração. Então, a administração ela fica monitorando o cumprimento das regras pelo particular. E, por fim, nós temos a sanção. O que é a sanção, professor? É a punição aplicada ao particular. Ponto. Beleza? Tranquilos? Por que que eu estou explicando isso, professor? Porque ele vai jogar com vocês com a ideia que envolve o quê? Com a ideia que envolve a delegação ou não do poder de polícia. Percebe? Então, veja, é possível delegar o exercício do poder de polícia? Ó, a doutrina diz que, regra, o poder de polícia ele é indelegável, certo? Então, quando a lei atribui o poder de polícia, regra, ele é indelegável. Exceção, autoriza-se a delegação, certo? Agora, cuidado.
Se a delegação for para uma pessoa jurídica de direito público, eu estou falando de quem aqui, pessoal? Pessoa jurídica de direito público. Eu estou falando de uma autarquia. Beleza? Eu posso delegar todos os atos. Todos. Posso delegar a ordem de polícia. Posso delegar o consentimento. Posso delegar a fiscalização. E posso delegar a sanção. Certo? Se a delegação ela for para um particular, só posso delegar o quê, professor? O consentimento e a fiscalização. Beleza? Esses dois atos, eles são chamados de atos materiais. É isso que eu posso delegar. Mas, professor, se for para uma pessoa jurídica, uma PJ, de direito privado da administração indireta, da ADM indireta, que é igual a quê? Uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Se for para essas entidades, o que é que pode delegar, pessoal? Um, pode delegar o consentimento, tranquilo? Pode delegar a fiscalização, tranquilo? E pode delegar a sanção. Cuidado aqui, viu? Eu posso delegar o ato de punir, o ato de sancionar para uma sociedade de economia mista ou empresa pública? Posso, mas tem requisitos para que isso possa ser possível. Beleza? Quais são eles? Só pode por lei. Só pode por lei. Tem que ser ditado uma lei. Certo? Segundo, a sociedade de economia mista ou a empresa pública deve prestar serviço público em regime não concorrencial. Bom, e terceiro, é uma redundância, mas ela deve ter capital majoritariamente público. Capital majoritariamente público. Ponto. Beleza? Esses são requisitos cumulativos. Só pode delegar para PJ de direito público se preencher esses três requisitos. Fechou? Tranquilo? Professor, fale mais sobre o poder de polícia. Não existe mais o que falar. Ó, o poder de polícia possui
podem ser organizados em ciclos ou fases. Não se encontra. Quem é que não se encontra? Ó, qual é o poder de polícia que não se encontra? Qual é a fase que não se encontra aqui? Não temos na fase a discricionariedade de polícia. Por quê, professor? Porque essa etapa, ou esse, é um atributo do poder de polícia. Fechou? Dúvidas? Dúvidas? Perguntem. Pessoal, eu acabei esquecendo, eu não sei se no edital de vocês tem o assunto de atos administrativos. Eu vou botar o edital aqui. Tem? Então fui eu que me passei e não coloquei aí questões de atos. Calma, Isabela, calma, mas não tem problema porque nós vamos revisar tranquilamente. Eu acabei esquecendo, mas isso não é motivo. 21, Cleita. Inclusive é o que mais cai. Certo, calma. Falou em atos, me lembro isso aí. Isso aí. E aí, pessoal? Como é que tá? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Bom, pessoal, acabei esquecendo das questõezinhas de atos, mas hum, é uma revisãozinha que a gente ainda vai fazer. Errei uma. Oxente. E aí, acertaram todas? Fechou? Ó, eu vou postar amanhã o calendário das nossas aulas da próxima semana e também do mês de junho já, para a gente se antecipar, certo? Para vocês. Eu sei que vocês querem um calendário para organizar o forró, não é assim? Para ver qual é o dia que vai para forró, qual é o dia que não vai para forró. Então eu também vou organizar meu calendário, porque eu preciso ir também, que sou filho de Deus, ir para o forrozinho, né? E aí a gente já fica com o calendário pré-definido, certo? Não vai chover os 30 dias, não seja assim, não seja tão egoísta. Beleza, pessoal? Professor, Dúvidas? a gente vai ter aula das leis, Vamos, que sim. caem em administrativo, são 3 leis. São 3 leis. Processo administrativo, lei de acesso à informação, e a outra lei é Proteção de dados. proteção de dados, LGPD, certo? Beleza? Galera, dúvidas? Dúvidas? Professor, tem processo administrativo também. Oi? Tem processo administrativo Isso. também. A lei do processo administrativo, que é 9784, certo? A lei de acesso à informação, que é a LAI, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Não é isso? São as 3 leis. Não é assim? E matamos aí o edital de direito administrativo. Correto? É Professor, isso? Oi. esses requisitos que o senhor colocou, discorreu aqui, tem que ser por lei, são cumulativos esses 3 requisitos? Perfeito. Requisitos cumulativos, Luciano. Cumulativos. Tá bom. Mas esses requisitos eles só se aplicam para o ato ou para a fase de sanção. A fiscalização e consentimento pode ser delegada tranquilamente. Só para uma fase, essa fase aqui da sanção, que teria que seguir esses requisitos cumulativamente, né? Positivo e operante. Obrigada. Beleza? Dúvidas? Fechamos?
Então, pessoal, amanhã eu vou tirar o dia, amanhã e sexta eu vou tirar o dia para fazer o cronograma, para organizar o cronograma do mês de junho, para a gente chegar com força total. E aí, como é que tá os estudos? Melhorando? Pessoal que fez a organização aí, como é que tá? Aplica o planejamento aí, né? Aplica as dicas. Resposta de 12, alguém tem a resposta. Questão 12. B, de bola. Beleza? Dúvidas? Fechamos? Bom, pessoal, então agora de direito administrativo a gente só falta as 3 leis. Eu vou fazer uma aulinha aí de atos administrativos nesse formato, mas as 3 leis para revisarmos. Certo? Concluímos. Ok? Então, Professor, ah, professor, oi. amanhã vai haver aula? Oi? Amanhã vai ter aula ou não? Não, amanhã não. Não, Amanhã não vai ter aula, não. certo. Certo? Amanhã eu vou tirar para organizar o calendário de vocês, mas na próxima semana nós vamos ter de 3 a 4 aulas. Beleza? Beleza. Então, pessoal, qualquer dúvida, estamos lá no grupo. Certo? Ainda não sextou, né? Amanhã, trabalho, estudo. Assim? Boa noite. Boa noite.